E com isso, apresento a vocês o nosso primeiro palestrante e orientador da Liga, o professor Guilherme Jorge Stanford. Ah, Ele que possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade Francinete do Recife, atualmente é professor do Centro Universitário de João Pessoa, tem experiência na área de Fisiologia, com ênfase em Neuroanatomofisiologia, possui graduação em Psicologia, com ênfase em Psicologia Cognitiva Comportamental, é membro participante da Comissão Ética do Uso de Animais do Centro Universitário de João Pessoa e professor do curso de especialização em Neuropsicologia, das disciplinas de Neuroanatomia Funcional e Psicofarmacologia, e também ensina Biologia desde 1989 em escolas de ensino médio. Boa tarde, professor. Tudo bom com o senhor? Boa tarde, Lucas. Estão escutando bem? Sim, estamos sim. Como o senhor está? Muito bem, muito obrigado. Digamos assim, ansioso e alegre com o convite para a gente bater esse papo sobre neurociência com tranquilidade, mas é importante colocar a neurociência nessa perspectiva real dela, não é? De como as coisas devem ser estruturadas e organizadas e como ela está sendo ativa em várias situações do nosso mundo contemporâneo. Sim, verdade. Pronto, professor. Agora eu vou deixar o senhor fazer a palestra, certo? E daqui a pouco eu volto. Ok, eu queria primeiro, antes de começar a palestra, lembrar que ainda está se adequando dentro do centro universitário a questão da expressão de liga. Por enquanto, nós somos um grupo de estudos de neurociência coordenado pelo professor e que tem a presidência aí com o Lucas e tem muitos membros. Uma boa parte desses membros foram monitores meus, ou são ainda monitores meus, na disciplina de neuroanatomia e neurofisiologia da graduação, e alguns me assessoram também na pós-graduação como monitores. Então, nós somos, por enquanto, um grupo de estudo, mas toda a estrutura para a formação da Liga ela está em andamento, correto? E agimos como Liga, de uma certa maneira. Então, vou apresentar aqui para vocês uma telazinha. Vou perguntar ao Rafael, que está me dando uma assessoria, se por acaso a imagem está aparecendo e como eu posso fazer para ampliar a tela. Professor, o senhor Pois já não. está transmitindo, tá certo? Eu sei Você que já eu está estou compartilhando. já automaticamente, a imagem então... Calma. Só. O senhor tirou agora. Coloque novamente, por favor. Ok. Prontinho? Não, não está aparecendo ainda não. Não. Prontinho. Peraí, só um minutinho que Certo. eu acho que já vou compartilhar aqui com vocês. Ok. Pronto. Agora foi. Ok? Ok, agora sim. Tá. Muito obrigado. Então, agradeço a vocês a assessoria. Desejo a todos que estão aqui que sejam bem-vindos a esse momento em que a gente vai esclarecer algumas coisinhas sobre a neurociência e também falar um pouco da base histórica dela. Na realidade, o nome neurociência, de uma certa maneira, da forma que ele está apresentado, ele está no singular. A gente deveria falar neurociências, porque ela tomou um rumo que entra em várias situações, desde a linguagem, arquitetura, a parte da própria neuroanatomia, da neurofisiologia, da psicologia, principalmente dentro de processos cognitivos. A neurociência ela tomou um rumo
é extremamente diverso. Assim como o nosso cérebro também é bastante diverso na sua plasticidade neural, essa disciplina, hoje já tem curso de mestrado nela, então ela também é extremamente diversa na sua aplicação e na sua amplitude. Por que estudar o cérebro, né? A gente se pergunta, e o que é essa neurociência? O objetivo mais ambicioso da neurociência é explicar como a cognição e a consciência humana nasce da atividade do cérebro. Quando eu estou dando aula sobre neuroanatomia, e por ser também biólogo, sou biólogo e psicólogo, tem uma coisa que sempre me impressionou. Me impressiona tanto como para um astrônomo talvez impressione a estrutura do universo. É o cérebro humano. Tentar explicar como a cognição e a consciência humana nasce de atividade do cérebro é uma coisa espantosa. Como chegamos ao nível de consciência que a gente chegou? E quando eu digo a gente, eu estou incluindo os seres vivos de uma certa maneira. Certa vez, numa aula de filosofia, eu era aluno, e o professor de filosofia, ele estava falando a respeito, digamos assim, do existencialismo, e dentro da perspectiva do existencialismo, ele perguntou se o cachorro é ou o cachorro existe. E algumas pessoas ficaram na discussão para entender. Ele estava remetendo à situação de René Descartes. Penso, logo existo. Pois bem, então ele disse na sala que o cachorro, na realidade, ele não existe, porque o animal não tinha consciência. Eu, como biólogo, eu me retraí um pouco e eu sempre fui muito educado nessas situações, mas o professor, sabendo que eu era biólogo, olhou para mim e, de uma maneira muito humilde, disse: "Tô certo?" Aí eu disse: "Depende do que você chama de consciência, depende da perspectiva daquilo que você está querendo passar para a gente." Ele disse: "Me explica isso melhor." Eu disse: "Se está quente e um animal sai de um lado, daquele lugar quente, porque o incomoda, ele tem consciência da temperatura. Ele talvez não tenha o nível de cognição que o ser humano tem, mas ele tem consciência de vários processos, inclusive de emoções. Ele abana o rabo quando se sente feliz. E aí a gente vai percebendo que, apesar do ser humano ele se achar tão complexo, a gente pode ver complexidade também biológica, neuroanatômica, em seres vivos mais simples do que a gente imagina. E o estudo deles foi quem trouxe a gente a compreensão mais exata do que acontecia no cérebro humano. Porque nós precisamos primeiro entender alguns esquemas que são mais simplificados. E assim, pouco a pouco, começar a entender como isso acontece com a gente. Então, compreender como o encéfalo funciona é um grande desafio, e se fala sobre encéfalo como mente há alguns milhares de anos antes de Cristo, alguns 1000 anos antes de Cristo. Então, a neurociência, ou neurociências, a gente podia dizer assim, é o conjunto das diversas áreas do conhecimento que pesquisa o sistema nervoso, os quais estudam moléculas que constituem os neurônios, os órgãos do sistema nervoso, suas funções específicas, bem como o comportamento humano, resultante da atividade dessas estruturas. Incrível, né? Imaginar que o nosso comportamento, ele resulta de uma situação associada a pensamento, associado à emoção. Me emociono, tenho uma emoção, uma tristeza, me comporto como uma pessoa triste. Tenho alegria, eu tenho um comportamento diferente. Tenho raiva, tenho outro tipo de comportamento. Estou decepcionado, também tenho outro comportamento. Minha expressão corporal muda, minha expressão facial muda de acordo com a minha emoção, e eu me comporto de acordo com ela. Difícil, né, esconder uma emoção. E a gente sempre tem uma linguagem corporal que é percebida por muitas pessoas. Então, o sistema nervoso, com as suas funções, ele trabalha em cima desse nosso comportamento, desses nossos pensamentos e das nossas emoções. E esse foi um sentido bastante ambicioso que a neurociência tem.
E a partir dessa estrutura, a neurociência vai ser usada com amplitude em diversas situações, na relação entre a mente e cérebro. A gente tem uma relação aqui mais cognitiva, e aqui uma relação mais anatômica, mas na realidade o cérebro é bem complexo, e entender só sua anatomia não significa entender todas as funções exatas que ele efetua. É preciso aprofundar e ir até a fisiologia dele, e até o padrão de funcionamento. Neurociências, como está sendo colocado aqui no final, um S maiúsculo, ela pode ser subdividida em neurociência comportamental, que vai trabalhar o comportamento, neurociência sistêmica, neurociência celular. A neurociência sistêmica, ela tem como abordagem a morfologia, a neurofisiologia, quando lida com os aspectos funcionais, e neuroanatomia, quando lida com a forma. Mas a neurociência celular considera as populações de células nervosas, os gliócitos, as células da glia, e também os neurônios, em diversas regiões do sistema nervoso. E assim também do sistema sensorial. Essas células funcionais, elas agem no nosso movimento, no nosso padrão motor, na sensibilidade, na parte sensorial da gente, visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa. E isso dá uma dinâmica enorme a toda essa situação que nós chamamos de vida. Quando nós alimentamos alguma coisa com bastante equilíbrio na culinária, a gente sente uma explosão de sabores. E a gente pode se concentrar em identificar cada sabor desse que é sentido numa papila gustativa, que é captado numa papila gustativa e percebido no encéfalo, no giro pós-central, na porção básica, lá de base do giro pós-central, bem pertinho já do sulco lateral. E aí foi se entendendo como isso acontecia. Infelizmente, parte desse entendimento, ele veio a partir de lesões em determinadas regiões, e aí se conseguiu se perceber que aquela lesão provocava algo. E ao provocar algo, a gente compreendia a parte funcional. Neurociência cognitiva trata de capacidades mentais mais complexas, como a linguagem, a memória e a consciência de si mesmo, né? Coisa interessante, o cérebro tem consciência dele. Ou nós temos consciência do cérebro. A neurociência molecular ou neuroquímica, baseado nas moléculas, nos neurotransmissores, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, aminas biogênicas e outros aminoácidos, gases que existem no nosso organismo. Um filho nasce e a mãe, vários filhos nascem em uma cadelinha e a cadela fica olhando todos eles, ansiosa, cuidando. Quando a gente pega um cachorrinho da ninhada, ela se levanta, esquece os demais e fica louca olhando para a gente com o cachorro na mão. E ali está a base de um neurotransmissor, a ocitocina, que foi usada no parto dela, mas também serve para demonstrar apego. Curiosamente, quando nós estamos apaixonados, a ocitocina está lá. E foi estudo a partir dessas moléculas, estudo a partir dessa relação com outros seres vivos que permitiu a gente conhecer essa neuroquímica. Então, a base da neurociência comportamental, porque algumas situações lesadas, algumas estruturas lesadas mudam o nosso comportamento, nos tornando agressivo ou passivo. O hipocampo, o corpo amidaloide e tantas outras estruturas que nós temos no nosso cérebro que agem na base comportamental da gente. A neurociência cognitiva, que trabalha com todos esses processos citados aqui. Curiosamente, aqui no nosso curso, no IP, nós trabalhamos tudo isso em base neurofisiológica. Atenção, linguagem, aprendizagem e memória, o pensamento e as funções executivas, a motivação, lá no giro cingulado anterior, a nossa emoção que mexe com várias estruturas e principalmente com digamos assim, como Paul Broca, ou Broca, como queiram chamar, falou sobre lóbulo límbico, né? E alguns autores gostam de usar o termo sistema límbico, né? Que controla a nossa emoção e essa motivação também. Sensação, percepção,
capacidade de captar energias do meio ambiente e transmitir para áreas do cérebro que vão fazer a transdução sensorial. Em cima dessa transdução sensorial, nós temos a compreensão dos processos que estão nos acontecendo e que o ambiente nos traz. A motricidade, o nosso movimento, o controle, o automatismo, desde que nós nascemos e começamos a automatizar a nossa motricidade. As estruturas que estão ali nos gânglios da base, que conseguem, nesse caso, se comunicar com a área do cerebelo, mesencéfalo, giro pré-central, e toda essa estrutura que a gente vê, que já foi descoberto, e está ali na base da motricidade e planejamento motor. Essa é a neurociência cognitiva. Quando nós falamos em linguagem hoje em dia, nós temos uma área da neurociência cognitiva que já se especializa na linguagem, trabalhando do cérebro em comunicação, a área de Broca, a área de Wernicke, o fascículo arqueado. Isso foi descoberto muito a partir das afasias, alterações que existiam no conteúdo da fala das pessoas. A neurociência cognitiva, então, ela estuda os mecanismos dos sistemas neuronais mais complexos e associada às funções mentais superiores, como a memória, como o pensamento. Utiliza-se dados coletados em animais e no homem, os dados obtidos pela aplicação dos métodos de imagem, como você está vendo, imagem cerebral, além de métodos derivados de estudo de paciente com cérebros lesados. Muitas vezes, uma pessoa que teve o cérebro lesado foi se investigar o que podia se fazer por essa pessoa. E nessa investigação se descobriu algumas coisas, e isso foi passado para os congressos, para as informações científicas, e assim a neurociência foi, aos poucos, compreendendo muitas coisas da dinâmica do humano. Há muitos progressos e paradigmas, então, na neurociência. E houve quebra de paradigmas também, quebra de dogmas, né, da biologia, por exemplo, do sistema nervoso. Neurônios de alguns centros cerebrais e medulares podem se reproduzir. O tecido de sustentação do sistema nervoso central tem papel importante no metabolismo. A descoberta da plasticidade neural e o conceito abrangente unitário, certo? Que aí a gente vai falar acima de corpo e mente, que nós temos um livro maravilhoso de um português, Antônio Damasio, em que ele fala o erro de Descartes. Descartes cria um conceito ambíguo entre corpo e mente, né? E o Antônio Damasio, ele vai discutir nesse livro, O Erro de Descartes, exatamente sobre o que acontece para mente e corpo ser unitário. Como o corpo influencia a mente, como a mente influencia o corpo. Está lá. Isso foi descoberta também dos estudos de neurociência. Surgimento da neurolinguística e suas interrelações com o pensamento, a linguagem e a memória. A neurolinguística, a forma de organizar uma frase, a forma de dizer algo, inclusive numa propaganda, de que maneira eu devo falar determinadas frases. Sabe? Interessante que isso usa muito a relação de causa e efeito para que uma frase seja, digamos assim, de uma maneira neurocognitiva correta, que vá trazer a mensagem de maneira mais equilibrada para o receptor, a partir do que o emissor fala a ele. A descoberta incessante de novos neurotransmissores, que foi uma peça-chave da fisiologia, da neurociência fisiológica, e também dos processos instintivos, emocionais e dos processos cognitivos. O estudo ao vivo e em tempo reais das funções cognitivas com técnicas de neuroimagem, tomografia computadorizada, tomografia com emissão de pósitrons, ressonância magnética funcional. E o surgimento da biônica, aplicação de conhecimentos da neurofisiologia nos modelos físicos e computacionais, como Miguel Nicoleles e Siddhartha Ribeiro, aqui do Rio Grande do Norte, e criaram essa roupinha que é capaz de obedecer, digamos assim, a ações e conduzir uma criança com paralisia cerebral a chutar uma bola. Interessante que isso aconteceu, digamos assim, em um momento da Copa, e quase se deu pouca atenção a esse momento, a Copa no Brasil. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho com vocês com fatos relacionados à neurociência, mas antes eu gostaria de trazer para vocês
um, digamos assim, um estudo científico sobre uma área do nosso cérebro que é exatamente a amígdala. Esse estudo científico a respeito da amígdala, ele fala que alguns voluntários foram colocados em um aparelho de tomografia cerebral, jogando a partida de um videogame, uma espécie de Pac-Man do mal. E nesse trabalho, eles eram perseguidos por um pontinho no labirinto. Se fossem capturados por esse pontinho, eles tomariam choque. Enquanto eles conseguiam fugir do pontinho, perceberam pelas imagens que a amígdala permanecia em silêncio. Contudo, a atividade dessa região cerebral crescia conforme o pontinho se aproximava, indicando medo. Quanto mais a amígdala, digamos assim, fugia do pontinho, estava distante, aí ela permanecia em silêncio. Mas essa atividade dessa região crescia conforme o pontinho se aproximava, e quanto mais forte fosse o choque, mais longe o pontinho poderia estar antes que a amígdala fosse ativada pela primeira vez. Então, logo no início do jogo, a amígdala estava distante, o pontinho estava distante do jogador e a amígdala permanecia calma. Mas depois do primeiro choque, quanto mais próximo ela tivesse, mais rapidamente a amígdala reagia. Em outro estudo, voluntários tiveram que esperar um tempo indeterminado para tomar um choque. Essa falta de previsibilidade e controle era tão aversiva que muitos jogadores optavam por receber de imediato o choque mais forte. E nos demais, o período de apreensão antecipatória foi ativando progressivamente a amígdala. No primeiro caso, a gente tinha uma relação de medo. E no segundo caso, antecipatória, a gente tinha uma relação de ansiedade, mostrando exatamente o papel que a amígdala tem nesses dois processos. Então, isso aqui é um exemplo claro que está no livro Comporte-se, de Robert Sapolsky, que fala acerca de como as imagens e as neuroimagens puderam ajudar a gente a compreender o papel funcional de algumas regiões do nosso corpo. O corpo amidaloide, ou amígdala, nesse caso cerebral, não aquela que está aqui, que fisiologicamente é chamada tonsila. Curiosamente, o nome tonsila em grego significa amígdala também, né? Ou amêndoa. Ela, nesse caso, é um alarme para a gente. Sempre que a gente vê-se em perigo, o sistema emocional da gente fica alarmado. Então, em 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios escrevem sobre a euforia provocada pela semente de papoula, e como isso mexia, nesse caso, com, digamos assim, o que se imaginava ser o cérebro na época. Em 2.500 a.C., cirurgias em que se abria orifícios do crânio, chamada trepanação, era um procedimento cirúrgico comum em diversas culturas. Às vezes era usado em rituais espirituais, acreditando-se, ou então em formas de epilepsia, acreditando-se que ao se abrir furos, o espírito que estava dentro da pessoa poderia sair. Sempre diante do pensamento grego, mente e cérebro era, digamos assim, correlacionados. Em 1700 a.C., Papiros descreve detalhadamente o cérebro da gente. Os egípcios não têm esse órgão em alta conta, e quando vai fazer o processo de mumificação, eles introduzem um padrão de pinça larga dentro do bulbo olfatório, dentro do nariz, quebrando a lâmina cribiforme e chegando até o bulbo olfatório, torcendo e retirando o cérebro ali pelo nariz, porque para eles o cérebro não seria importante nas encarnações seguintes, não seria útil. Eles não tinham ainda noção do que era o cérebro. Então, a gente, pela análise histórica, a gente percebe como essa situação foi mudando. Em 450 a.C., os gregos antigos começam a conhecer o cérebro como centro das sensações humanas. Platão, ele dá aulas em Atenas e acredita que o cérebro é o centro de processos mentais. E Aristóteles reitera a crença antiga de que o coração é o órgão superior. O cérebro, diz ele, é um radiador que impede o superaquecimento do corpo. Era como se o cérebro esfriasse o corpo. O médico romano, Galeno, lança a teoria de que o temperamento... Aqui eu coloquei Galeno, mas é Galeno, tá?
a teoria de que o temperamento e o caráter humano são decorrentes de 4 humores, 4 substâncias químicas, líquidos mantidos nos vetrículos do cérebro. A ideia persistiu por mais de 1000 anos. A descrição de anatomia de Galeno era usada por gerações de médicos e tiveram como base principal o estudo de macacos e porcos. Fatos relacionados ao período depois de Cristo que nos chamam a atenção. Em 1543, Vesalius, um médico europeu, publicava um livro de anatomia moderna com ilustrações detalhadas do cérebro humano. Para René Descartes, o cérebro é um sistema hidráulico que controla o comportamento e funções mentais mais elevadas. Seria geradas por uma entidade espiritual, que ele acreditava que era a glândula pineal. Hoje nós sabemos que a glândula pineal ela produz melatonina, um dos neurotransmissores ou neurohormônios, ou hormônios, a gente pode dizer assim, que age no controle do sono. Na realidade, nós temos na área do encéfalo, chamado tronco encefálico, o sistema reticular. E nesse sistema reticular, nós temos um sistema ascendente, que vai, nesse caso, ativar o córtex cerebral no momento de vigília, ou vai desativar ele, ou reduzir sua atividade no momento de sono. Para isso é necessário uma relação entre a produção de serotonina em uma região do tronco cefálico chamado núcleo da RAF, que vai até a glândula pineal, estimular a liberação de melatonina, que aí, nesse caso, começa a trabalhar a redução da atividade de sono. Há um médico em Oxford, Thomas Willis, ele publica o primeiro atlas do cérebro, localizando diversas funções dos diferentes módulos do órgão. O médico alemão Franz Anton Mesmer introduz o magnetismo animal, mais tarde chamado de hipnose. Em 1791, Luiz Galvani, um físico italiano, descobre a base elétrica da atividade nervosa fazendo uma perna de rã se contorcer. E aí, em 1848, acontece o acidente com Phineas Cage. Ele era um trabalhador da rede ferroviária inglesa, que numa explosão de dinamite tem um bastão de ferro perfurando parte do crânio dele a partir da mandíbula. E o Phineas Cage, evidentemente, desmaia, perde massa encefálica, levanta-se depois de um certo tempo, vai até onde está a sala do médico da companhia, bate na porta com aquele ferro ali e diz: acho que temos um problema, doutor. É espantoso que ele tenha perdido massa encefálica e não tenha, digamos, ido a óbito. E aí o Phineas Cage, que era uma pessoa dócil, após esse incidente, ele passa a se tornar agressivo. E começa a se estudar, então, as áreas do encéfalo relacionado ao nosso comportamento. O físico alemão Hermann von Helmholtz mede a velocidade da condição nervosa. Subsequente, desenvolve a ideia de que a percepção depende de inferências inconscientes. Joseph Gall funda a frenologia, que atribui diferentes traços de personalidade a áreas específicas do crânio. Alguns desses achados científicos ajudaram muito a neurociência a entender o que pode ser verdade e o que não pode, as conclusões que foram retiradas erradas, como a de Joseph Gall, e de outras situações. Mas, com certeza, o Gall ele entra em uma discussão da personalidade associada também ao nosso cérebro. E, curiosamente, isso ajuda a gente a descrever e a compreender a situação de personalidade, até estudar atualmente os transtornos de personalidade, entendendo que nossa personalidade vem de dois construtos, né? Um que é completamente biológico e outro que é sociocultural. Nós temos o temperamento biológico e temos o caráter de situação sociocultural. E sempre trabalhar em cima de um transtorno de personalidade significa necessariamente ter que modificar o temperamento, uma vez que ele é genético. Seria impossível, mas nós podemos modular o caráter. E essa modulação significa reestruturar a plasticidade neural através da terapia. Para um curso de psicologia e para um curso de biologia, entender isso é fundamental,
para a gente compreender para onde nós estamos caminhando. Porque todo esse conhecimento pode ser usado na psicologia clínica, pode ser usado na arquitetura, pode ser usado em diversas áreas do conhecimento, da neurociência, na neurofisiologia, na neuroanatomia, e a partir de quem? Desses dados relacionados ou fatos relacionados às descobertas do cérebro. Em 1862, Broca, eu costumo chamar Broca porque ele era francês, mas Broca ou Wernicke descobre as duas áreas da linguagem do cérebro, a área da fala e Wernicke a área de interpretação de linguagem, de contextualização de linguagem. E aí se começa a entender quais são e como aconteceu a escrita no desenvolvimento humano, como aconteceu a linguagem. E é bom perguntar para vocês, dentro desse contexto, aquilo que nos torna humanos, né? O que nos torna humanos? Sem dúvida, arte, religião, ciência e cultura. O Wernicke publica um trabalho sobre a afasia de Wernicke, né, que mostra a dificuldade das pessoas de, digamos assim, de compreensão daquilo que escuta, da linguagem falada. Ramon e Cajal, eles têm a doutrina de neurônio e propõem que os neurônios são elementos independentes e unidades básicas, e divide o Prêmio Nobel de 1906 com Camilo Gouge. Ramon e Cajal, eles também falam sobre a descrição do neurônio e da sinapse. O Alzheimer descreve a degeneração pré-senil, o mal de Alzheimer, como nós conhecemos. E Brodmann descreve 52 áreas corticais distintas com base na estrutura neural. Em 14, o fisiologista britânico Day isola a acetilcolina e ganha o prêmio Nobel em 1936. Em 1924, os primeiros eletroencefalogramas são desenvolvidos por Berger. Em 1934, o neurologista Egas Moniz executa a primeira operação de leucotomia, hoje conhecida como lobotomia. Ele também criou o princípio da angiografia para estudar as artérias nas veias e usa técnicas para captar a imagem do cérebro. Milner descreve o paciente que perde a memória após a reação cirúrgica, após uma remoção cirúrgica de uma porção dos lóbulos temporais, mostrando o papel importante do lóbulo temporal na memória. Penfield e Rasmussen concebem os homúnculos motor e sensorial, um pequeno bonequinho que mostra a parte mais sensorial que nós temos nos lábios e nas mãos, né? De 70 a 80 se desenvolve a tecnologia de escaneamento do cérebro. Durante essa década surge o PET scan, o SPECT, o IRM e o MEG. Em 81, Roger Walker Sperry ganha o prêmio Nobel por estudos de diferentes funções de dois hemisférios cerebrais. Benjamin Libet descreve sobre a determinação do timer, da vontade, da volição consciente. Como eu tenho tempo para compreender exatamente o meu desejo, aquilo que eu quero. O Giacomo Rizzolatti, em Parma, descobre os neurônios espelhos e hoje são a base para o tratamento também de crianças, nesse caso, que nasce com TEA, transtorno de espectro autista. Em 2009, a exploração prossegue e os grupos de pesquisa avançam continuamente para o entendimento maior. De lá para cá, vou parar de apresentar, peço um minuto a vocês. Ok, de lá para cá, a gente percebe que de 2009 para cá, muitas coisas aconteceram e a neurociência começa a desenvolver-se em diversas áreas do conhecimento. Então, isso foi uma viagemzinha rápida sobre a questão da neurociência e uma apresentação para vocês, porque os meninos dessa liga acadêmica, eles estão topando um desafio absurdo de promover neurociência ainda na vida acadêmica da graduação, onde a gente percebe um curso de psicologia que cada vez tem mais se voltado para o conhecimento moderno de tudo que nós temos sobre a mente humana.
Eu deixo vocês à vontade agora, Lucas, porque eu acho que temos 6 minutos restantes ainda, então pode ser que há alguma colocação, alguma pergunta, como foi dito por vocês. Certo. Consegue me escutar? Sim. Pronto, perfeito. Primeiramente, antes da gente ir para as dúvidas, professor, eu gostaria de agradecer a palestra do senhor, certo? Foi, enfim, enriquecedora. Toda vez que o senhor fala, é algo fenomenal. E também falar sobre a importância, né? Mostrar sobre os diversos aspectos da neurociência, não apenas aquela questão da estrutura e função que ela está atrelada, mas sim ah, as diversas áreas, as multifacetadas da neurociência. E, inclusive, que é a ideia do nosso simpósio, mostrar como a neurociência se liga com as diversas áreas, com as diferentes ciências que existem no nosso dia a dia. Então, pessoal, como o professor falou, vamos agora ter um momento de dúvidas, certo? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida para o professor, enfim, relacionada ao que ele falou. Eu acho Talvez que uma coisa pode eu ser. precise comentar, vou aproveitar então esse tempinho. Houve alguma pergunta, Lucas? Que eu não estou. Até então não, professor. Qualquer coisa eu aviso o senhor, pode falar. Uma pergunta assim, qual a... Obrigado, querida. Obrigado, Adriele. Aonde a gente espera que a neurociência vai chegar? Qual o futuro dessa neurociência? Que cada vez mais ela esteja inclusa. Ela esteja inclusa na engenharia, ela esteja inclusa na medicina, ela esteja inclusa na psicologia. E em várias áreas, como já está na arquitetura. Então é muito importante que o futuro dela é melhorar a qualidade de vida e as pesquisas devem continuar nessa área para que a gente melhore a qualidade de vida do ser humano e a qualidade de relações humanas. A psicologia precisa muito dela para começar a entender os seus processos de uma forma mais dinâmica. Pronto. Ok. O pessoal está agradecendo e falando que a palestra foi muito boa, que não teve nem dúvida. Tá ok, querido. Tá. Eu agradeço, sim, a vocês. Foi mais uma apresentação, gente. Foi mais uma apresentação do que é essa neurociência e a apresentação de um histórico dela, ok? Para que a gente pudesse compreender melhor. Mas os palestrantes que vão vir aí, eles vão entrar em temas profundos e com certeza vocês terão dúvidas. Professor, olha, só uma coisinha. Surgiu uma dúvida aqui, Pois só não. para a gente poder ler. Perguntaram aqui na prática onde pode haver os campos de emprego, de ofício dos neurocientistas, além da pesquisa. Eu acho que primeiro, socialmente, a gente precisa, ela tem uma ampla divulgação, desde escolas, desde aplicação em empresas, desde aplicação no turismo, aplicação na linguagem, no desenvolvimento da linguagem, nas deficiências do ser humano. Ela vai entrar em diversas situações. Agora, há algo que existe no nosso país que a gente também tem que compreender. Nosso país não é empreendedor. Ele não é empreendedor. E a gente tem muitas situações, entre elas a carga tributária, que faz com que empresas que tentem empreender em uma determinada situação desistam, porque a gente tem que mudar alguns contextos no nosso país. A gente não pode deixar de lutar. A gente luta e vai conseguindo, mas em diversas situações ela pode ser aplicada, como eu falei, tá ok? Pronto. Pois tá certo, professor. Vamos encerrando por aqui, ok? E mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença e a presença de todos os ouvintes, tá? Vamos dar uma pausa rapidinho para entrar o próximo palestrante, ok? Enfim, até daqui a pouco, pessoal. Até mais, professor. Tchau, tchau.